Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre descendência da carne e descendência da promessa. A gente também linkando com o nosso último estudo que a gente fez da parte 1. A gente vai estar falando agora um outro caso, um outro contexto muito bacana também. A gente vai estar falando um pouco sobre as 3 descendências de Noé. Bora lá? Amém, irmãos? Estamos aqui agora na nossa tela de introdução e a gente vai estar falando um pouco nesse capítulo sobre Gênesis 9, tá bom? Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Por que eu frisei isso aqui de vermelho? Porque a gente vai ver que Cã vai ter um papel muito importante nessa história e ele vai receber também uma maldição. Eles são os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Agora vamos dar uma descida aqui. A gente vai ver um pouco agora do conteúdo, tá? Lembrando que esses 3 filhos de Noé são os 3 filhos que ele teve antes do dilúvio, Sem, Cã e Jafé, que também sobreviveram ao dilúvio e que estavam na nova terra, se eu posso dizer assim, né? Que agora a terra reabitada novamente depois do dilúvio. Amém? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, E bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se dentro da tenda, Esse conteúdo é bem bacana, irmão, mas eu não vou querer entrar nesse contexto de Noé se embriagando naquele contexto. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber a seus 2 irmãos. Então a gente vê, Noé estava ali naquele momento feliz, ele provavelmente tinha desmaiado ali no meio do mato, e Cã, ele foi ver aonde seu pai estava e zombou do seu pai, Acredito nesse contexto. A gente vê que Cã aqui viu a nudez do pai, e isso já é uma coisa muito terrível, e além disso, ele fez uma coisa muito pior, ele fez saber e dando risada da nudez do pai, Foi uma completa falta de respeito pelo pai dele. Olha só a diferença agora. Eu quero destacar isso aqui com vocês. Descendência da carne e descendência da promessa. Uma pessoa que está na carne, ele com certeza daria risada, ele estaria dando ali uma felicidade naquele contexto, eu vi meu pai pelado, Mas a descendência da promessa, ela estaria vendo aquele contexto com uma propriedade maior. Ele estaria vendo aquele contexto como um ato de temor. Vamos dar uma olhada? Agora a gente vai falar aqui. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os ombros de ambos, Sem e Jafé do lado. E andando de costas, com os rostos desvirados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Então perceba, Sem e Jafé ele teve uma diferença de atitude, Eles se encheram de temor, como está escrito aqui em cima, e eles pegaram uma capa e de costas, um negócio muito difícil, puseram sobre o pai. De tanto temor, eles fizeram tudo certo, Mesmo que foi muito difícil. E olha só, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera e disse ao filho mais moço: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Canaã lhe seja servo. Agora eu vou passar aqui a minha interpretação. Agora vamos ver. Canaã, vendo o pai caído no meio da vinha, deu risada e contou a seus irmãos sem temor nenhum, que nem eu estava falando agora para vocês no contexto anterior. Ao saberem disso, Sem e Jafé ficaram cheios de temor e tomaram providências rapidamente. Pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros e, cheios de temor, levaram o pai de volta e ficaram muito temidos, Aí aqui eu vou dar 2 tópicos importantes. Cheio de temor, por quê? Porque o seu pai tinha desmaiado no meio do mato. Irmãos, imagina você vendo seu pai, sua mãe desmaiado no meio do mato. E você ali não sabendo de nada. Você não ficaria cheio de temor? Você não ia tomar uma providência? Eu tomaria.
Segunda, porque além disso ter acontecido, ele ainda estava pelado cheio de suco, cheio de... É um ato muito complexo, é um ato assim que exige muita frieza e muita calma, né? Nesse momento que estava muito complexa ali a situação. Aí olha só, sabendo Noé o que tinha acontecido, castigou Cã pelas suas maldades e o amaldiçoou e também a sua descendência, né? Porque a gente vê que, olha só, uma coisa interessante, quando a gente toma uma atitude, não só nós somos culpados, mas também a nossa descendência, né? A Bíblia sempre usa esse contexto, e esse contexto é verdade. Porque quando a gente faz mal, a gente, por exemplo, mata um outro pai de família, né? A gente está, dando um exemplo aqui, a gente está amaldiçoando a nós mesmos, né? Por isso que Deus fala que pecados não podem ser cumpridos, pecados não podem ser operados. Porque sempre o que a gente planta, a gente vai colher, né? E aqui Cã, ele plantou uma maldade, lei da semeadura, ele colheu também uma maldade. Aí ele colheu rápido, né? Porque Noé disse assim para Cã: maldito seja tu e a tua descendência pelos séculos dos séculos, né? Então a gente vê aqui que aquela maldição que ele atraiu para a vida dele, ele poderia ter evitado, né? Porém, ele não evitou. Ele agiu de conformidade com o mundo, que a gente vai estar falando um pouquinho daqui a pouco, e agindo com essa conformidade do mundo, ele amaldiçoa a si e a sua descendência também. Por quê? Porque ele operou o pecado. Amém, irmãos? Coloquem isso na mente de vocês. Já Sem abençoou Noé e disse que dele sairia o bendito. Irmãos, é só vocês pegarem o contexto genealógico de Jesus. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Deus está dizendo aqui que o bendito sairia do Senhor de Sem. Entendeu? Porque você vê a palavra bendito ali, a gente vê a palavra Senhor ali, a gente vê a palavra Sem ali. Sem simboliza o povo de Jerusalém, o bendito Cristo e o Senhor, o Deus Pai. Amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus seja no Pai, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Já Jafé, que habite nas tendas de Sem, para que viva com Deus. Calma que a gente vai entender um pouquinho mais sobre Jafé daqui a pouquinho. Aí isso aqui se aplica para os dias de hoje? Sim, vamos contextualizar. Sem, judeus, povo escolhido de Deus, que nem eu falei para vocês antes. Escolhido de Deus desde a fundação do mundo, herdeiro das promessas de Deus. Então a gente vê que os judeus herdam as promessas de Deus e os judeus vêm de Sem. Amém, irmãos? Se vocês tiverem dúvida, mandem nos comentários. Cã, árabes islâmicos. Importante frisar isso. Povo inimigo de Deus desde a passagem de Isaac e Ismael. Luta contra a descendência de Deus e quer os atormentar e os matar. Eles também podem ser colocados no tempo de hoje como o povo da besta. Amém, irmãos? Então, esse povo de Cã, também no contexto da nova aliança, no contexto dos tempos do fim, a gente vê que pode também simbolizar o povo da besta. O povo que aceita a marca da besta e que é com a besta. A gente também pode colocar esse povo sendo com eles nos tempos de hoje. Amém, irmãos? E já Jafé, que é o ponto que eu quero destacar antes de finalizar o vídeo, tem a escolha hoje de serem povo de Deus. São os gentios na carne. Amém? Porque a gente vê que no contexto histórico, os gentios, antes de Salomão, antes de Roboão, eles também herdaram as promessas, porém, eles perderam isso após se entregar à idolatria, após se entregar à prostituição, após se entregar ali a várias coisas. Deus dá carta de divórcio e no tempo do rei Oséias, só vocês lerem o livro de Reis, toma o reino de Israel e os leva para a Síria. E ali o rei Salmaneser leva os israelitas às terras da Síria e assim eles perdem a sua identidade para sempre. Os escolhidos que aceitam a Cristo devem servi-lo, pois a partir do momento que sabem o que significa Cristo, o seguem e se tornam descendentes da promessa. Amém? Por que eles se tornam descendentes da promessa?
Porque a partir do momento que eles entregam o seu coração a Deus, se entregam o seu coração a Cristo, eles têm a sua vida mudada, suas obras mudadas, os seus pecados são, de uma certa forma, eliminados, porque eles vão ter uma ciência do que é bem e mal, entende? Então, é tudo isso no mesmo contexto. Então a gente vê que Jafé, ele tem a escolha. Se você quiser, Jafé, ser meu servo, habite nas tendas de Sem, sem judaísmo messiânico, porque Deus promete que judeus e gentios se unirão. E isso se liga nesse contexto. Que Jafé habite com Sem, e que ambos em uma só mão se unam e sejam meus servos. Deus falando assim. E Cã seja servo dos dois. Mas se esse servo de Jafé quiser ir para as tendas de Cã, ele vai herdar as coisas de Cã. Entende? Então os gentios hoje, eles têm a escolha de escolherem se eles querem ser promessa ou se eles querem ser carne. Amém, irmãos? Então, eu quero finalizar esse vídeo por aqui. Espero que eu tenha explicado bem para os irmãos, porque esse contexto é um pouco difícil de explicar. Qualquer dúvidas, mandem nos comentários que a gente vai estar fazendo um estudo mais aprofundado sobre esse assunto. Eu quero destacar ponto por ponto para não sobrar dúvidas desse conteúdo. Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem na paz de Cristo.